Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à nossa unidade número 6, é a nossa última unidade, e nós agora vamos tratar um pouquinho aí sobre o finzinho do assunto atos processuais, sobre um ponto específico. Eu vou falar sobre eles aqui especificamente. Por quê? Porque eles são um assunto de suma importância, tá? Que é a parte aí relacionada às tutelas provisórias, tá? Quando a gente fala de tutelas provisórias, a gente está falando aqui de situações em que o direito ou é muito certo ou ele é muito certo e urgente, certo? Tanto é que assim nós temos aí a chamada tutela de evidência e tutelas de urgência. Na nossa tutela de evidência, nós temos quando nós tratamos de assuntos relacionados aí a um direito específico que nós tenhamos aí bastante situação relacionada a parte do direito muito evidente, ou ele está aí baseado em jurisprudência dos tribunais superiores, ou em temas de recursos repetitivos e assim por diante. Ou seja, nós temos aqui situações em que o nosso magistrado ele pode agir aí para tutelar algum tipo de direito que está devidamente previsto, que está já aí devidamente colocado na nossa norma, certo? Agora, quando nós temos, por outro lado, as chamadas tutelas de urgência, nas tutelas de urgência, nós temos aí que o tempo aqui pode levar ao perecimento do direito. É isso mesmo. Ou seja, nós temos aqui uma situação em que a demora pode fazer com que o direito deixe de existir, com que ele não seja protegido, com que ele caia, com que ele se extinga, de alguma maneira assim. Então, o tempo aqui é fundamental. Tá certo? E aí, veja bem, dentro desse aspecto, como é que a gente trabalha, então, tutela de evidência, tutela de urgência? Em regra, elas são pedidas aí logo no início da ação, juntamente com a petição inicial. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a formação do processo, e você vai ver que ele se inicia com a propositura da petição inicial. Em regra, nós podemos pedir a tutela de evidência, pedir a tutela de urgência já de início do processo, ou seja, nós estamos falando de algo que o juiz pode concedê-la antes mesmo da outra parte ser ouvida. E assim sendo, você vai perceber então que ele tutela o direito ali provisoriamente, por isso que se chama tutela de tutela provisória, né? Tem um gênero de tutela provisória que tem tutela de evidência, tutela de urgência dentro. E aí você vai ver que eu tenho esse gênero aí, por quê? Porque eu pego essa situação e coloco ali no sentido de que eu posso então tutelar o direito para que ele não se perca, para que então depois eu resolva a situação. É mais ou menos assim que funciona. E eu tenho também a chamada aí tutela de evidência requerida em caráter antecedente. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso entrar com uma ação como se ela fosse uma ação preparatória, digamos assim. Eu não preciso entrar com a inicial, com a ação propriamente dita, mas se eu estou com algo muito urgente em mãos, eu posso então ingressar com a ação. E ingressando com a ação, eu vou então, nesse sentido, né, da tutela requerida em caráter antecedente, na verdade é como se eu preparasse a ação, eu entro com a ação posteriormente, eu resolvo a situação de urgência primeiro, né, e aí eu tenho ali um prazo para entrar com a ação principal da história, mas ali estou com o direito devidamente tutelado nesse ponto, tá certo? Sobre esse aspecto, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter, então, essa parte das tutelas, parte importante do nosso código, aí do artigo 300 em diante, certo? E aí, a partir de então, eu vou passar a falar um pouquinho sobre a formação, a suspensão e a extinção do processo. A formação do processo, ela se dá quando a gente fala da petição inicial. Ela começa pela petição inicial, o processo se forma a partir daí, mas, entretanto, o processo só tem, só tem trâmite, ele só caminha a partir do momento em que nós temos a chamada citação válida, certo? Então você vai perceber que o processo se forma a partir do momento que a petição inicial é colocada, porém, ele só vai ter validade de tramitação a partir do momento em que ocorrer a citação válida do acusado, certo? Nosso processo, ele também pode, em algumas situações, chegar a ser suspenso, não é isso? E o que quer dizer processo chegar a ser suspenso? Quer dizer que, por convenção das partes, eu posso suspender o processo, e aí, lembra que eu falei em outras unidades sobre a situação do chamado negócio jurídico processual?
essa possibilidade. Então nós temos aí a possibilidade de as partes negociarem uma suspensão do processo por um prazo que for conveniente para elas. Eu posso ter também, em razão da morte de uma das partes, eu posso determinar a suspensão do processo também, certo? E aí eu posso determinar a suspensão também por outros motivos que estão devidamente previstos em lei. Então ele se forma pela petição inicial, tramita a partir da citação válida, pode ocorrer a suspensão e aí chega ao ponto relacionado à extinção. Nós não temos nem muito a dizer aqui, né? Esse módulo inclusive vai ser um pouquinho menor, por quê? Porque aqui, em relação à parte da extinção do processo, nós vamos ter aí que o processo ele só se extingue de uma maneira, que é através da sentença. Se extinguindo através da sentença, a sentença ela pode ser tanto sem resolução de mérito como com resolução de mérito. Na minha sentença sem resolução de mérito, eu resolvo a lide, eu resolvo o caso através de uma situação em que eu nem adentro a discussão jurídica que está colocada ali dentro daqueles autos. Eu coloco essa situação a partir, então, de uma nulidade, eu coloco isso então através de um abandono de processo, outras situações que levam à extinção sem julgamento do mérito. Então, as causas estão lá no 485 do CPC. E no 487 eu vou ter as causas de resolução com julgamento do mérito, que é aí onde o juiz vai enfrentar a questão jurídica ali posta, tá certo? E aí você vai perceber então que nós temos, né, a forma de extinguir o processo é somente através da sentença, tá certo? Então, conversando um pouquinho sobre a tutela de evidência, a tutela de urgência, as tutelas provisórias de um modo geral, e conversando um pouquinho também sobre a parte de formação, de extinção e de suspensão do processo, a gente chega então ao final desse módulo aqui, onde a gente conversou um pouquinho aí sobre esses determinados pontos. Módulo importante, esse assunto das tutelas provisórias, talvez o assunto mais importante aí, porque ele é um pouco, né, diferente. Nós estamos falando de algo que é fora do trâmite normal do processo e que está em caráter antecipatório, ou seja, num caráter ainda muito prematuro do processo, tá certo? Então, nós chegamos ao fim aqui das nossas unidades e agora espero que eu possa ter contribuído aí um pouco do seu conhecimento, qual é a sua evolução aí, né, trilhando esse caminho no curso de Direito, tá ok? Permaneço à disposição de vocês, até logo. Tchau, tchau.